pródigo é alguém que tinha tudo e se desfez. Alguém que tinha tudo para vencer e perdeu. Aquele que perde. Aquele que perde. Tinha tudo para ser alguém, mas se perdeu. Escuta, aqui vai contar a história desse filho, o pródigo. Ficou conhecido como filho pródigo. Se eu fosse contar a tua história, como você seria conhecido? Como seria conhecido? Como você seria chamado? Então, presta atenção. Em muitos momentos da nossa vida, não somos diferentes desse filho. Não somos. Muitos momentos da nossa vida, temos tudo para dar certo. Temos tudo para ser feliz. Mas não damos valor. Escuta, você tem um Deus tão grande na sua vida. Um Deus que te ama tanto. Mas muitas vezes não damos valor a esse Deus. Não damos valor a esse amor. Porque se realmente valorizássemos a Deus, ou valorizássemos esse amor, muitas vezes não fazíamos tudo aquilo que é ao contrário ao que Ele deseja. Quantas vezes? Quantas vezes negamos a vontade dEle para fazer a nossa ou a dos outros? Pior ainda, pior não é você fazer a sua. O pior é que você não faz a sua, nem a de Deus, e faz a dos outros. Esse é o pior. Você não faz a sua nem a de Deus, faz a dos outros. Pior. Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes você tinha, vou falar, a carta na mão para vencer, para mudar a tua vida, a tua história, a tua circunstância, e você pegou o que tinha e jogou fora. Aonde você estaria hoje se você tivesse continuado com o teu objetivo, continuado com aquilo que você começou? Aonde você estaria hoje se você não tivesse parado de buscar Deus? Por isso que eu falo para os jovens, não adianta ir para o mundo. Você vai voltar. O problema é que você vai voltar sem nada. Você vai voltar sem nada. Se você for querer se aventurar no mundo, você vai perder tudo. E quando voltar para Deus, volta sem nada. Porque eu já passei por isso. Você está entendendo? Escuta, você que está buscando a Deus, agora, você está começando uma história com Deus. Não coloque um ponto final na história que está só na primeira página. A sua história está começando a ser escrita agora. E você já quer sair da presença dele, já quer colocar um ponto final, já quer abandonar porque está cansado, porque é só a primeira página que ele está escrevendo para você. Só o começo. Não permita que a sua história venha terminar sem antes de ter começado. Você nem usufruiu das bênçãos dele ainda. Você nem viu ele mudando totalmente a tua vida. Só está na primeira página. Não faça que nem esse filho. Não saia, não para, não desanima. Não vai adiantar. Você vai perder aquilo que ele tinha pra você. É a primeira página da tua história. Não é a última. Não é a última. Escuta. Vamos lá. Já falei até que não era pra falar. Vamos lá, versículo 11. Presta atenção. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. Ele tinha 2 filhos. 2. Os 2 eram iguais? Não. Os 2 tinham a mesma mentalidade? Não. Não era igual. Os filhos não eram iguais. Cada um pensava de uma maneira. Cada um agia de uma maneira. Mas isso não quer dizer que o amor do pai era diferente de um para o outro. Às vezes você não vai agir da maneira do bispo. Às vezes você não vai agir da mesma maneira que a irmãzinha do teu lado. Você não vai agir da mesma maneira da irmã que usa saia, que usa o cabelo preso, com coques. Você não vai agir. Às vezes você vai ser mais calada. Às vezes você vai ser mais acanhada para buscar Deus. Mas não quer dizer que você também não é uma pessoa de Deus. Não quer dizer isso. O amor do Pai, ele é para aquele que busca. É para aquele que deseja, aquele que quer. Em outras palavras, o amor do Pai é para aquele que está nele. Para aquele que está com ele. Para aquele que está com ele. O amor do Pai ali protegia os 2. Os 2 tinham a mesma coisa. Os 2 tinham o mesmo amor, moravam na mesma casa, tinham as melhores roupas. O amor do pai era para os 2, igreja. O problema não estava no amor do pai, estava no amor do filho. Você está entendendo? O problema não era o amor do pai, era o amor do filho. O pai podia amar da mesma maneira, mas o filho não amava. Você está entendendo? Enquanto o filho desejou ficar com o pai, o outro não quis. Não é o Deus o problema. Não é a igreja, não é o bispo. O problema é o teu amor. É a tua fidelidade com Deus. É o teu compromisso.
não é Deus. Você tá entendendo, sim ou não? Hã? Você tá entendendo? E se eu perguntar pra você qual dos dois filhos você vai ser? Ou você tem sido? O que você tem feito nesses últimos tempos? Olha pra você. Não precisa responder pra mim não, porque eu não vou te julgar, não sou Deus. Eu quero que você responda pra você. Qual dos dois você tem sido? Você tem sido filho que tem buscado ficar com o pai, próximo do pai? Ou você tem sido filho que tem se afastado? Hã? Não é o amor de Deus, é o teu. É a tua vontade, é o teu, o que você faz. É você. Você está entendendo isso ou não? Você está entendendo? E presta atenção, vamos lá. Versículo 12 ainda. Misericórdia. Vamos lá. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dar-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Olha que forte. O mais moço pediu. O mais moço pediu. Por quê? O outro tinha sabedoria. O outro já tinha vivido. O outro era mais velho, já tinha passado por aquilo. O mais moço, ele queria sair. Porque é assim, né? Quando a gente é jovem, jovem não só na vida, mas jovem às vezes em buscar Deus, quando você começa. Escuta o que eu vou falar, que acontece muito aqui. Quando a pessoa é jovem em buscar Deus, ela vem, busca, recebe o milagre e logo ela parte. Porque ela é jovem. Ela não sabe que aquilo que ela recebeu é só um pouquinho do que ela tinha. Ela ia ter muito mais se ela continuasse. Mas como ela é jovem, ela acha que aquilo ali tá garantido o futuro dela. A vida dela tá garantida por aquilo. Por aquela bênção. Por aquele detalhe pequenininho que aconteceu na vida dela. Aí ela pega, linha no pipa. Mas o mais velho não. O mais velho, ele tinha sabedoria. O mais velho sabia que ele podia ter muito mais com o pai do que se o pai tivesse só dado pra ele e ele ido embora. Você tá entendendo, sim ou não? Escuta, você pode ter muito mais se você permanecer do que se você sair da presença dele. Muito mais. Se você ficar com o pai, você pode ter muito mais do que aquilo que você tem até agora. Até agora. Pode ter muito mais. Isso daí que você tem, quando você pega, escuta, quando você recebe do pai e você sai fora da presença dele, isso que você recebe morre. É porque é como se fosse uma fonte. Quando você sai de perto da fonte, aquilo que você tem não serve pra nada. É por isso que você recebeu muitas coisas na tua vida, mas quando você saiu da presença dele, isso que você recebeu já não tem mais serventia. Bispo, eu recebi o meu carro, bispo, mas depois que eu saí o carro só me deu problema, só gasto, só dívida. Perdi o carro, tive que devolver porque eu não tinha dinheiro pra pagar. Ficou longe da fonte. Não adianta. O pai te dá pra você permanecer perto dele. Porque o dia que você se afastar, aquilo que você recebeu do pai não vai ter mais valor. Não vai mais ter mais valor. Você tá entendendo? Não adianta você vir buscar o emprego, o bem material, o dinheiro, a cura, se você vai se afastar de Deus. Você vai acabar perdendo o que você tinha, o que ele te deu. Não vai adiantar nada. Só tem valor se você permanecer. Você tá entendendo, sim ou não? Então o pai dividiu pros filhos. Dividiu pro mais moço, que não tinha sabedoria. Tava começando a vida. Ele achava que aquilo ali ia sustentar ele pra vida toda. Que só aquele pouquinho que ele pegou era o bastante, o suficiente para ele viver toda a vida. Mas não era. Você tá entendendo? Escuta, você pode estar feliz agora, mas essa felicidade muitas vezes não vai ser o suficiente para a tua vida toda. Se você não buscar Deus quando chegar um momento difícil, quando chegar a situação difícil, porque chega, mesmo com Deus. Se você não estiver com Deus, essa felicidade não vai ser suficiente para tirar você da tristeza, da mágoa, da depressão. Não vai ser. Ela vai acabar, porque o mundo vai tirar de você. Você tá entendendo? Você tá entendendo, sim ou não? Escuta, vamos lá. Amor, por favor, acende a luz pra mim. Não, daqui a pouco o povo já não me vê mais. Vamos lá, versículo 13, já escuta. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Olha que forte. Partiu para longe. Para longe. E quando ele estava longe, ele desperdiçou tudo o que tinha. Por quê, bispo? Escuta. Porque quando você está perto do Pai, é como se fosse uma fonte sem fim. Ela jorra sem fim na tua vida. Você não desperdiça, porque ela não acaba.
Mas quando você sai longe, você vai para fora, para longe da fonte, aquilo que você tem, uma hora acaba. Ele estava longe. Às vezes você chegou aqui hoje todo acabado. E eu nem estou falando do estado físico. Todo acabado emocionalmente. A tua vida está acabada, destruída. Tua vida financeira está amarrada. O teu casamento, só por Deus, está toda destruída. E querendo ou não, isso também atinge o teu físico. Porque quem olha para você consegue perceber. Quem olha para você consegue ver. Nossa, mas é você, o que está acontecendo com você? Por que você está nesse estádio? Tô mentindo, sim ou não? Tô mentindo? Nossa, mas você parece tão cansada, tão desorientada, desgovernada. Se olhar pra você, consegue ver o que você tá passando. Sabe por quê? Porque você se afastou da fonte. Se afastou. Você tá entendendo? Olha que coisa. Quando ele se afastou pra longe, ele perdeu tudo que tinha. Dissolutamente. Foi dissolvendo, como se fosse dissolvendo. Sem valor nenhum. Você tá entendendo? Não tinha valor nenhum. Foi perdendo, foi sumindo. Quem aí teve alguma coisa? Bispo, parece que em uma semana eu perdi tudo, bispo. Em uma semana eu perdi o emprego, meu marido foi embora, fiquei doente. Em uma semana, bispo, acabou meu gás, acabou o arroz. Parece que assim, ó, dissolveu. A minha força, a minha energia, a minha vontade de buscar Deus, parece que de um dia pro outro foi embora. Tá entendendo? Sim ou não? Nunca se afaste do Pai. Porque o dia que você se afastar, você perde até quem você é. Você perde a tua essência. Eu não tô falando de perder o material. Isso é de menos, porque Deus pode te dar. Tô falando se perder. Se perder. Aí é o problema. Porque quando você se afasta de Deus, você não perde só o bem material. Você não perde só o emprego. Você não perde só a cura. Não. Você acaba se perdendo também. Você se torna alguém irreconhecível. Alguém que você jamais imaginou ser. Você perde a vontade de viver, a alegria, a felicidade. Você perde o ânimo de vida. Tudo que você consegue fazer é reclamar, chorar, murmurar, ficar procurando o porquê. A solução. Tô mentindo, sim ou não? Não se afasta da fonte. Não se afasta do Pai. E vamos lá para terminar. Não. Vamos lá, versículo. Ó, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Olha que forte, olha o que o diabo faz. Escuta, primeiro ele gastou tudo, para depois acontecer a fome. Você viu o que acontece? Como o diabo é? O diabo não colocou a fome, porque ele tinha o dinheiro para comprar. Ele tinha. Se tivesse chegado a fome naquele momento, ele ia ter para comprar o alimento ali. Mas o diabo primeiro fez ele perder tudo, para depois ele sentir a necessidade. É o que o diabo faz na tua vida. Ele faz você perder. Ele faz você não dar valor para aquilo que você tem. Você tinha um casamento abençoado. Você tinha uma casa abençoada, um carro, um emprego. Não era o melhor emprego, mas você tinha. E você só deu valor depois que perdeu. Você sentiu falta. Depois que você perdeu, você sentiu falta. Poxa, eu tinha minha casa, eu tinha aquele carrinho, eu tinha o meu emprego. Aí começou a chegar a necessidade de ter alguém do seu lado, a necessidade do emprego, a necessidade da saúde. É o que o diabo faz. O diabo faz. Primeiro ele vai tirar o que você tem, para que depois aquilo que você tinha e não deu valor venha fazer falta na tua vida. Eu tenho certeza que tem algo que faz falta em você. Pode pensar, para pra pensar aí. Eu tenho certeza que existe algo que faz falta. Você tinha com você. Bispo, eu tinha, bispo. Eu perdi. Fez tanta falta agora tá fazendo tanta falta, bispo. Eu tinha comigo aqui, bispo. E sem querer, eu gastei por aí. Eu fui beber, agora eu não tenho. Estão entendendo? Então não permita que o diabo venha tirar o que você tem. Dê valor a tudo que Deus te dá. Dê valor a tudo que você tem. Quando você valoriza o que você tem, Deus te dá ainda mais. Quando você valoriza hoje, escuta mulherada. Quando você valoriza o que você é, escuta, valoriza o que você é, a mulher que você é. Deus ele coloca alguém na tua vida que vai te valorizar também. Você tá entendendo? Você tem que valorizar primeiro. Você tem que valorizar primeiro.
Às vezes você procura a valorização do homem, do marido, do esposo, do patrão. Mas você tem que se valorizar primeiro. Você tem que saber o teu valor. Quando você sabe o teu valor, você não aceita migalha. Você não aceita qualquer coisa. Você tem que aprender a valorizar. Pra você parar de aceitar qualquer coisinha. Hã? Tá entendendo, sim ou não? Estão entendendo? Valoriza o que você é. Quem você é. E vamos lá para terminar. Vamos lá, versículo 15. Escuta. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Olha que forte daqui, onde eu queria chegar. Ele foi ser pastor de porco. Olha que forte. Com Deus, você é pastor de ovelhas. Sem Deus, você é pastor de porcos. De porcos. Hã? Com Deus, você tem o melhor. Trabalha com o melhor. Sem Deus, você vive na lama. Às vezes você chegou aqui e fala, bispo, eu tô na lama. Minha vida financeira, sentimental, meu casamento, tô na lama, bispo. Sem Deus. Olha, escuta uma coisa. Olha o ponto que ele chegou. Olha o ponto que ele chegou. Com Deus ele tinha tudo. Com Deus apacentava ovelhas. Sem Deus, foi apacentar porcos. Porco. Um animal sujo, fedido. E tem esse porém. Tem esse porém. Você, às vezes, fica parecido. Ou você se torna aquilo que você está vivendo. Já parou para ver isso? Já parou? Você se torna aquilo que você vive. Você está se tornando uma pessoa amargurada, triste, desiludida, por estar vivendo uma desilusão, por estar vivendo uma tristeza. Você está virando uma pessoa pobre, em outras palavras. Pobre, o espírito pobre, a mente pobre, o coração pobre, por estar vivendo na pobreza, na miséria. Você se torna aquilo que você vive. Olha para você, o que você se tornou por causa da situação. Quando ele foi para aquele chiqueiro, ele queria comer a comida dos porcos. Ele desejou comer aquilo que o porco comia. Ele estava, querendo ou não, ele parecia com um porco. Aquela situação mudou o que ele era. Mudou o que ele era. Você vai deixar a situação mudar você? Mudar quem você é? Ele era o homem que tinha tudo. Era um príncipe, em outras palavras. Era dono. O filho. Olha onde ele foi parar. A situação, ela não pode corromper você. Ela não pode mudar quem você é. Porque você é filho, você é filha do Rei Altíssimo. Você é um príncipe, a princesa de Deus. Não é porque você está vivendo essa situação que você vai deixar que essa situação mude o teu interior. Mude quem você é. Não pode mudar a mulher e o homem que você é. Você é um homem e uma mulher de Deus. E tem que permanecer assim, custe o que custar. Porque se você permanecer assim, ao invés da situação mudar você muda a situação. Você está entendendo? Essa é a importância de permanecer. Porque se você permanecer, ao invés da situação mudar você, fazer você cativa, você muda aquela situação que você está vivendo. Você muda ela. Ao invés de você desejar comer a comida dos porcos, você vai comer o porco assado. Estão entendendo, sim ou não? Estão entendendo? Então permaneça. Permaneça. Não mude, independente da situação. Uma pururuquinha assada agora, o leitãozinho, hein? Aí, ó, misericórdia, vai que vai. Tá entendendo, sim ou não? Não mude. Não mude. Escuta uma coisa. Não vou terminar, senão vai ficar muito longa. O filho pródigo voltou. Depois de perder tudo. Depois de estar sem nada. O pior de tudo é o remorso que ele ficou. É quando você volta pra Deus. Sabe, o pior de tudo não é você voltar, porque Deus ele vai estar lá assim, ó, pra te acolher. O pior de tudo é o remorso. Você vai falar assim, poxa, que vergonha. Eu tinha tudo com Deus, olha a minha situação, perdi tudo. Eu já fiz isso, tá? Eu tô falando porque eu já passei por isso. Buscava a Deus, saí da presença, perdi tudo, perdi tudo que eu tinha. Aí eu voltei todo miserável, com remorso, com vergonha. Eu me senti envergonhado das coisas que eu fiz, daquilo que eu vivi, me senti envergonhado.
de ver tudo que eu tinha feito. Esse é o pior. Esse é o pior. Você sentir vergonha, você olhar e ver aquilo que você viveu, aquilo que você passou. Você tá entendendo? Escuta uma coisa. Não permita que isso aconteça. Por quê, bispo? Porque tem muitos que não vão ter coragem de voltar. Porque o eu vai falar mais alto. O eu não vai querer dar o braço a torcer. Não vai. Tem muitos que não vai ter a força de vontade de voltar para Deus. Tem muitos que quando cair na lama não vai mais conseguir sair dela. Então não permita que você chegue até esse ponto. Porque às vezes você não vai conseguir ser igual o filho pródigo. Às vezes você não vai conseguir dar o braço a torcer, falar que errou, sentir que errou. Às vezes até na lama você vai achar que tá certo. Você pode estar caído. Você conhece pessoas assim. A pessoa tá caída, destruída, mas ela continua achando que tá certa. Sim ou não? Não permita que chegue a esse ponto. Porque senão você não vai ter muitas vezes força de vontade de voltar. Não saia da presença dele. Não desista. Mesmo cansada, você pode vir pra live, pode dormir na live. É melhor você dormir na live escutando a palavra do que dormir sem Deus. É melhor você vir na live cansada, abatida, dormir escutando a palavra do que dormir sem ele. Não permita que nada tire você da presença dele. Estão entendendo, igreja? Quem entendeu a palavra? Coloca aí pro bispo.